Tratando agora dos limites da dívida pública e das operações de crédito. No prazo de 90 dias após a publicação desta lei complementar, o presidente da República submeterá ao Senado Federal proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o inciso 6º do artigo 52 da Constituição, que diz justamente que compete ao Senado Federal fixar, por proposta do presidente da República, os limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, o presidente da República submeterá ao Senado Federal proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados e municípios, cumprindo esta regra da Constituição, bem como de limites e condições relativos a limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. É o Congresso que vai ficar com a dívida mobiliária da União, não o Senado. Limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e operações de crédito interno. Então, o Senado só trata de garantia da União, dos limites dela. Então, novamente. E tem também os limites globais e condições para operações de crédito externo e interno da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Estou falando de condições, limites globais e condições. Então, de novo, no prazo de 90 dias, após a publicação desta lei complementar, o presidente da República submeterá ao Senado Federal proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados e municípios, cumprindo o que estabelece a Constituição, que diz que compete ao Senado Federal fixar, por proposta do presidente da República, os limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como, proposta dos limites globais, o presidente da República submeterá ao Senado Federal proposta de limites e condições relativos, ou melhor dizendo, o Senado irá fixar os limites e condições relativos a limites globais e condições para a operação de crédito externo e interno da União, Estados, Distrito Federal e municípios, limites e condições para a concessão de garantia da União em operação de crédito externo e interno, e também limites globais e condições para montante da dívida mobiliária dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, lembrando que é o Congresso que vai ficar com a dívida mobiliária da União. Agora, no prazo de 90 dias após a publicação desta lei complementar, o presidente da República submeterá ao Congresso Nacional projeto de lei que estabeleça limites para o montante da dívida mobiliária federal, acompanhado da demonstração de sua adequação aos limites fixados para a dívida consolidada da União. Então, no prazo de 90 dias após a publicação da Lei 101, o presidente da República submeterá ao Congresso Nacional projeto de lei que estabeleça limites para o montante da dívida mobiliária federal, que é justamente que cabe ao Congresso dispor sobre montante da dívida mobiliária federal, acompanhado da demonstração de sua adequação aos limites fixados para a dívida consolidada da União. Agora, essas duas propostas que eu citei acima e suas alterações conterão demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas estabelecidas na Lei 101 e com os objetivos da política fiscal. Então, essas propostas e suas alterações, também alterações dessas propostas desses limites, conterão demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas estabelecidas na Lei 101 e com os objetivos da política fiscal. Além disso, essas propostas e também as alterações dessas propostas conterão estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das 3 esferas de governo. Então, conterão estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das 3 esferas de governo. Além disso, as propostas que eu citei acima e as alterações dessas propostas conterão razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo. Conterão razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo. E essas propostas também conterão metodologia de apuração dos resultados primário e nominal. Essas propostas conterão metodologia de apuração dos resultados primário e nominal. Essas propostas que o presidente encaminhar ao Senado e ao Congresso. Elas conterão metodologia de apuração dos resultados primário e nominal. Além disso, essas propostas também poderão ser apresentadas em termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração. Essas propostas que o presidente deve encaminhar ao Senado e ao Congresso Federal
Congresso Nacional também poderão ser apresentadas em termos de dívida líquida e não dívida bruta, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração. Devem evidenciar a forma e a metodologia de sua apuração desses limites. Então, essas propostas que eu citei, que o presidente deve encaminhar ao Senado e ao Congresso Nacional, também poderão ser apresentadas em termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração. Esses limites que eu citei, que eu falava limite global e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, Distrito Federal e municípios, ou limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo interno, ou até mesmo limites globais e condições de operação de crédito externo interno da União dos Estados, Distrito Federal, e todos os outros limites. Então, todos esses limites eles serão fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da federação que a integrem, constituindo para cada um deles limites máximos. Esses limites que eu citei serão fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da federação que a integrem, constituindo para cada um deles limites máximos. Lembrando que essas propostas que a gente acabou de estudar agora, também poderão ser apresentadas em termos de dívida líquida, evidenciando as formas e metodologia de sua apuração, mas esses limites serão fixados em percentual da receita corrente líquida. Então, quando eu falar de tanto de operações de crédito que eu posso realizar, quando eu falar de dívida fundada, que é dívida consolidada, eu falar de dívida mobiliária, eu sempre vou ter que comparar o percentual dos limites com a receita corrente líquida. Vai ser em termos de receita corrente líquida. Então, os limites que a gente acabou de estudar serão fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da federação e que a integrem, constituindo para cada um deles limites máximos. Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da dívida consolidada será apurada ao final de cada quadrimestre. Então, as despesas de pessoal a gente também comparava em termos de receita corrente líquida, era a cada quadrimestre. Aquela questão de bimestre era só se a gente visse que as receitas, elas poderiam não comportar aquelas metas de resultado primário nominal. Mas, via de regra, a gente adota a questão do quadrimestre. Então, as despesas de pessoal, a gente também faz a apuração a cada quadrimestre. E aqui também ele está falando que, para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração dos montantes da dívida consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre. Isso para quê? Para poder verificar o atendimento do limite. Agora, no prazo previsto no artigo 5º, que trata da lei orçamentária anual, no prazo da lei orçamentária anual, o presidente da República enviará ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração desses limites e condições previstos. Todos esses limites e condições para o Senado e o Congresso Federal. Então, no prazo de envio da LOA, da lei orçamentária anual, o presidente da República enviará ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração desses limites e condições. Sempre que alterados os fundamentos das propostas que a gente está estudando, em razão de instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetário-cambial, o presidente da República poderá encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional solicitação de revisão dos limites. Sempre que alterados os fundamentos das propostas desses limites que ele envia ao Senado ou ao Congresso, que o presidente da República envia essas casas legislativas em razão da instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetário-cambial, o presidente da República poderá encaminhar ao Senado ou ao Congresso Nacional solicitação de revisão dos limites. Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada para fins de aplicação dos limites. Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada para fins de aplicação dos limites. Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada para fins de aplicação dos limites.